Boa tarde, meus irmãos. Que a graça, a paz do nosso querido Salvador Jesus Cristo esteja de forma abundante na vida de cada um de vocês. Essa tarde maravilhosa de terça-feira, estamos louvando ao Senhor, realizando esse culto, entrando no seu lar, entrando nesse momento, nesse contato online com você, mas ligados num só espírito e com um coração desejoso de que você seja muito abençoado através da ministração da palavra de Deus na sua vida. Nós vamos ler então, para essa pequena devocional, o livro de Salmos, de número 131. Salmo de número 131. Vamos ler esse salmo, um pequeno salmo, mas é um salmo que transmite para nós grandes lições. Lerei o salmo, me acompanhe por gentileza. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para nos conduzir nesse momento na sua palavra. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós tributamos louvores, honras, ações de graças ao teu nome, porque o Senhor é incomparável, o Senhor é merecedor de toda a expressão do profundo da nossa alma de gratidão, de louvores e de reconhecimento daquilo que o Senhor é. Receba, ó Deus, nossa adoração, receba os cânticos que fluíram do nosso coração para ti. E nesse momento, ó Deus, desejosos estamos de que o Senhor venha alcançar o nosso coração, alcançar a nossa mente, a nossa alma, com essa palavra que vai nos lugares mais recônditos, mais profundos do nosso ser, que essa palavra, como uma espada de dois gumes, venha penetrar profundamente em nós e venha cortar o mal, e venha desfazer o que não te agrada, mas venha também, ó Deus, produzir muito fruto na nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar com a tua palavra, que é viva e eficaz nessa tarde. Com o perdão dos nossos pecados nós oramos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós sabemos, o Salmo de número 131 compõe um grupo daqueles salmos que nós estamos cotidianamente falando nos nossos cultos, os salmos de romagem, quando os israelitas iam de caminho, subindo para Jerusalém, para adorar a Deus. Este salmo, ele é bem pequenininho, como você observou. Ele possui apenas 3 versos. Ele é o segundo menor salmo da Bíblia. Primeiro é o Salmo 117, com 2 versos, e o Salmo 131, com 3 versos. Embora este salmo seja tão pequenininho, ele foi escrito, segundo os teólogos, por Davi, quando esse já estava na idade adulta, madura, já estava entrando na terceira idade, na melhor idade, um homem vivido, cheio de experiências, passou por muitas experiências. Davi, que lutou com gigantes, Davi, que guerreou com grandes exércitos, Davi, que experimentou momentos de amargura, de desgosto, lidando com seu próprio pecado, confrontado com seu pecado, Davi, que sofreu situações terríveis dentro do seu lar, com seus filhos, Davi, um homem que foi perseguido pelos seus filhos, Davi, que viveu momentos também de grande sucesso, de grandes momentos de euforia, de conquistas. Davi era um homem como eu e você, que experimentava na vida, experimentou na sua vida, desde os lugares mais baixos aos lugares mais altos, ele experimentou muitas situações e agora, no momento de um homem cheio de maturidade, cheio de experiência, chegando no final da sua vida, ele vai escrever este Salmo 131. E este Salmo, ele tem para nós
pelo menos 3 verdades que nós iremos aqui abordar. A primeira é que o coração de Davi, mesmo na idade melhor, na maior idade, continua sendo um coração de um adorador. E ele vai falar nesse salmo dos requisitos daquele que quer ser um adorador. Está vendo? Os irmãos aqui do louvor, ministros de louvor, Abraão, os irmãos que estão em casa, vão perceber nesse salmo que ele dá algumas características daquele que realmente quer adorar verdadeiramente a Deus. Mas ele também vai falar da situação em meio às crises, lutas e dificuldades, como ele conduzia a sua alma para com ele mesmo. É um momento que nós estamos passando hoje de dificuldade, de lutas, as pessoas estão com a alma abatida, estão enfrentando ansiedade, temores, pavor, pessoas que estão ficando deprimidas. Como é que Davi conduzia a sua alma diante desses fatos? Mas nesse salmo também, Davi vai falar da sua relação com Deus, diante do presente e diante do futuro e da eternidade. Então, pelo menos aqui 3 coisas importantes que nós vamos tratar com vocês nesse salmo a partir do escrito de Davi. Primeiro, então, é a condição primordial para se adorar a Deus. Penso que isso está ali no versículo 1. Vamos ler comigo, então. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Lembrem que este salmo ele era cantado diante do povo que se preparava para se encontrar com Deus, de um povo que se preparava para entrar na presença de Deus em adoração. Desculpe. No Velho Testamento, a metáfora do coração soberbo descreve a pessoa que traz dentro de si orgulho, arrogância, prepotência, autoconfiança, altivez, uma pessoa que está caminhando com o coração dessa forma, e Provérbios 16:5 diz: todos os que são arrogantes são uma abominação para o Senhor. Tenha certeza que não ficará impune. Então, alguém que tem um coração assim altivo, prepotente, vanglorioso, se acha melhor que os outros, olha sempre para si como se os outros fossem menores, julga-se então o centro das atenções, ele está sempre se colocando numa situação onde ele nem precisa de Deus, talvez Deus é que vai precisar do seu louvor, da sua presença, da sua adoração, do seu serviço. Alguém que tem esse coração altivo é alguém que a Bíblia diz que é uma abominação ao Senhor. Não podemos tentar ser adoradores. Não podemos procurar ter uma vida de adoração a Deus se o nosso coração é desse tipo. Mas ele vai dizendo também que não um coração, mas também o altivo o seu olhar. E também a imagem do olhar altivo é uma metáfora do Antigo Testamento para falar também da arrogância. Veja o que temos ali no Salmo 18:27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Provérbios 6:16-17. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Significa que um olhar altivo, esse olhar arrogante, prepotente, essa pessoa que tem essa postura no seu olhar de enxergar as coisas desse ângulo, se colocando no lugar mais alto, essas pessoas estão totalmente descaracterizadas. Para elas é impossível se tornarem verdadeiros adoradores de Deus. Para adorar a Deus é preciso buscar uma outra condição no profundo do coração. E é interessante que enquanto eles subiam para Jerusalém para adorar a Deus, para ir para o lugar mais alto, para chegar lá, era necessário que o coração deles se diminuísse. Era necessário que o coração deles ficasse diminutos, apequenados, um coração realmente contrito diante do Senhor. Então, para nós nos tornarmos esses adoradores, que não somos apenas adoradores do culto, mas adoradores da vida, precisamos caminhar pedindo a Deus que nos dê esse coração. E esse coração é um coração de quem faz um sacrifício. Porque, convenhamos, confesse comigo, como eu confesso com você, é muito difícil ter esse coração. É muito difícil se julgar
se reconhecer melhor do que o menor do que o outro. É muito difícil reconhecer que você depende, que você precisa, que você realmente não vive sem Deus. É muito difícil olhar para o outro com um olhar diferenciado. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos oferecendo um verdadeiro sacrifício a Deus. Assim como o sacrifício de animais era colocado ali, se não houvesse no coração do israelita um coração humilde, nada daquilo poderia ser reconhecido pelo Senhor. E é o próprio Davi que no Salmo 51, 17, diz essas palavras: sacrifícios agradáveis a Deus, aqueles que Deus recebe, é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não despreza, ó Deus. Ou seja, é esse tipo de coração que Deus recebe como verdadeiro adorador. E eles nos ajudam, um coração assim nos prepara com uma qualidade de vida na presença de Deus, para cultuar a Deus e para ouvir a sua voz. Sem esse coração não há culto. Sem esse coração não há audição do Senhor. Sem esse coração ninguém pode adorar a Deus. E quando Davi, por um instante na sua vida, perdeu a qualidade desse coração, nós sabemos que a sua queda foi tremenda. Quando ele se percebeu altivo, dono da verdade, prepotente, podendo fazer o que ele quisesse, ele cometeu os atos mais horrendos da sua vida: um assassinato e um adultério. Tomás de Aquino, falando sobre esse tema, sobre esse texto, ele disse que a humildade vem de uma palavra latina que significa humus, que é a mesma palavra humus que nós usamos para aquela matéria orgânica, que é escura, que se forma no solo através da decomposição vegetal e animal. Portanto, humus refere-se àquilo que é humilde, aquilo que é tão humilde que está debaixo dos nossos pés. É o solo que nós pisamos. Mas o humus também é um solo qualificado para usar, para que possa então ali plantar sementes e florescer. É um solo de qualidade, mas para ser esse tipo de solo, precisa ser um solo humilde, que nos relembre então de onde nós viemos. Quando Deus diz que nos formou do pó da terra e um dia voltaremos para esse pó. Só podemos viver uma vida de verdadeira adoração se o humus estiver dentro de nós, se nos tornarmos humus diante de Deus e da sociedade. Por isso, Davi, com um coração de adorador, traz esse salmo para que o povo de Israel, caminhando para adorar a Deus, vá cantando essa letra, vá cantando essa música e se lembrando de quem eles são e de quem Deus é, preparando-se para um encontro com Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas para mim. Que essas palavras do rei Davi possam reverberar primeiro no meu coração e depois no seu coração também, para sermos adoradores que verdadeiramente adoram o Senhor e por ele são aceitos. O texto do verso 2 vai descrever uma outra situação bem importante desse salmo. Está escrito assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Que coisa maravilhosa é o desenvolvimento da vida humana, não é? A criança recebe por parte da sua mãe o primeiro alimento, que é um dos mais preciosos para o seu desenvolvimento infante, que é o leite materno. Mas ao receber esse leite materno, percebemos a alegria, o gozo, a satisfação da criança quando suga o seio da sua mãe. Mas, naturalmente, a vida vai conduzindo o crescimento dessa criança. Ao chegar a um estágio da vida, e isso lá no Antigo Testamento, aproximadamente aos 3 anos de idade,
As crianças eram desmamadas da sua mãe. Elas não podiam mais ter o seio da mãe como uma coisa que fosse ininterrupta. A partir dos 3 anos, o seio da mãe já não fazia parte da vida da criança. E agora essa criança seria então conduzida a experimentar outros tipos de alimento. Para nós, para a nossa cultura, agora seria o momento do arrozinho com feijão, seria o momento do gilozinho, cozido ou frito, gostoso, né? Seria o momento do quiabo, quem sabe colocando aquele garfinho assim, um pouquinho de gosma, a criança, mamãe, o que é isso? Seria o momento então de se acomodar e se acostumar com algo com um pouquinho de sal, algo um pouquinho com tempero ou sem tempero, algo diferente, de sabor diferente ou sem sabor. Quem sabe aquela raspinha de arroz lá no fundo da panela, um feijãozinho que agarrou um pouco, a comida não é mais a mesma, talvez não muito agradável, mas faz parte do crescimento, do desenvolvimento da criança. Agora é o momento em que ela vai se deslocar do seio da mãe para o convívio um pouco mais fora, agora se envolvendo com novas pessoas. É o momento em que a criança vai conhecer a família, interagir com os familiares. Alguns não a tratarão da mesma forma que a mãe a tratava. Alguns talvez irão trazer a ela situações inusitadas que ela nunca esperava. É o momento da criança para fora do seio da mãe, experimentar um contato com outras crianças. Algumas crianças dóceis, amorosas, outras belicosas, raivosas, que vão empurrá-la no chão, que vão tirar o seu brinquedo. A vida dessa criança, fora o seio da mãe, começa a ser uma vida a experimentar coisas que ela nunca havia experimentado. Começar a caminhar, tomar os primeiros tombos, machucar, levantar de novo, experiências com situações perigosas. E Davi olha para essa criança e fala que assim é a vida de cada um de nós. A vida do crescimento do cristão, do crente, perpassa pelo rompimento dessa situação do colo da mãe, para termos as nossas experiências que nos fazem crescer. Por isso, para nós é algo estranho quando percebemos cristãos que estão passando por situações inusitadas, diferentes, que não lhes são agradáveis, novas. Eles começam a abnegar da fé. Eles começam a murmurar. E não entendem que faz parte desse crescimento experimentar essas coisas para que a gente possa ir crescendo. Acertamos aqui, erramos ali, vamos caminhando. E nessa caminhada nós vamos crescendo, assumindo nossas responsabilidades. Não é mais a mamãe que vai colocar no colo e dar a comida, agora é a criança que vai sentar na mesa e com seu garfinho e colherzinha, ela própria se alimentar. E assim a nossa vida espiritual vai nos chamando às responsabilidades, dos deveres espirituais para o nosso crescimento. Portanto, somos nós sim, responsáveis pelo nosso crescimento e desenvolvimento nessa caminhada. Somos nós, sim, que temos a obrigação de ter uma vida devocional. Somos nós que precisamos ter um tempo com Deus todos os dias, de oração, de palavra, de adoração, de busca do Senhor, de consagração. Somos nós que precisamos de ter fidelidade, compromisso, gratidão com o Senhor. É uma responsabilidade pessoal para que possamos ir crescendo. E como o próprio Paulo diz, deixando o leitinho e agora nos apropriando de um alimento mais sólido. Portanto, Paulo está dizendo para nós que assim como uma criança desmamada agora se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a alma dele para com ele mesmo. Paulo sabe que apesar das lutas, adversidades e problemas,
ele tem um lugar seguro. Ele tem um lugar de conforto, de renovo. Ele sabe que pode voltar para os braços do Pai. Esses braços sempre nos estão esperando. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas esses braços do Pai que nos acolhem como o braço da mãe estão sempre diante de nós. E por isso Paulo continua na sua jornada de crescimento espiritual, porque ele sabe que Deus nunca irá abandoná-lo. Ele tem um lugar seguro nos momentos difíceis. Falando do Paulo, há uma igreja que Paulo escreveu, conviveu, que foi uma das igrejas onde Paulo teve mais dificuldades. Nessa igreja ele não foi respeitado, nessa igreja eles tentaram rechaçá-lo, nessa igreja não queriam ouvi-lo, nessa igreja falaram mal da sua própria vida, do seu ministério. Estamos falando da igreja de Corinto. Mas é exatamente a essa igreja que Paulo experimentou coisas terríveis, que ele mostra para essa igreja o seu crescimento e o crescimento da igreja. O que ele diz a essa igreja? Está lá, em 1 Coríntios 13, nos versos que nós vamos ler aqui, onde ele fala a respeito do amor. Paulo escrevendo, diz assim a partir do verso 11: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, cresci, me desenvolvi, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Eis o grande desafio do desenvolvimento espiritual. Eis o grande desafio do crescimento do cristão, do crente, daquele que quer viver uma vida condigna com o seu chamado e a sua vocação. Apesar das lutas e dificuldades, nós não abandonaremos o amor a Deus e o amor às pessoas. Paulo só pôde ter um ministério crescente, abençoado e abençoador em Coríntios, porque Paulo maturou, Paulo cresceu, e aquela igreja Paulo deu o amor. E nós estamos nesse caminho do crescimento. Se você também, que está ao alcance da nossa voz, quer crescer na fé, quer desenvolver-se na presença do Senhor, ame. Busque em Deus a capacidade de amar e ame as pessoas, porque é o chamado de Deus para nós, faz parte do nosso desenvolvimento e do nosso crescimento. Enquanto menino, pensava como menino, mas agora que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Mais importante é o amor. Então, Davi nos fala nesses versos a respeito do coração do adorador e nos fala da sua condição diante do mundo. Existem lutas, dificuldades, mas ele consegue passar por tudo isso, porque ele tem o colo de Deus, ele tem um abraço de Deus, ele tem a segurança em Deus, e ele consegue amar as pessoas, apesar das dificuldades que elas lhe apresentam. E por último, Davi vai nos falar a respeito da sua vida presente e também da sua vida futura em Deus. Verso 3, convite que ele faz à sua nação: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Uma criança desmamada, por ter mais experiências do mundo do que uma criança que amamenta, porque ela desligou-se do colo da mãe, como a alma do salmista se compara a essa criança, é porque a partir de agora o salmista está experimentando também uma esperança que não está fora no mundo, mas uma esperança que traz para si uma relação com Deus de Israel. E a isso ele chama de inocência. Nos tornamos como uma criança quando nós temos essa esperança totalizada na pessoa do Senhor. E são essas as palavras de Jesus, quando chama uma criança diante dos discípulos e diz: olha, quem não se tornar como uma criança?
ou tornar-se como uma criança, nós estamos declarando que a nossa esperança, o nosso futuro, o nosso amanhã está totalmente colocado nas mãos do Senhor. Ele convida a nação de Israel a cultuar a Deus e a viver a Deus dessa maneira. Mas ele também conta uma experiência que ele teve, a partir dessa esperança que ele teve em Deus. E para isso eu quero ler com você o último texto dessa tarde, que está no Salmo 40, onde ele conta a sua experiência de esperar no Senhor. Salmo 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi da grande congregação, e a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre na tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praze-te, Senhor, em livrar-me. Dá depressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Espera, Israel, no Senhor. Espera, povo de Deus, no Senhor. Hoje e para toda a sua vida e toda a eternidade, vamos confiantemente esperar no Senhor. Aqui está, irmãos, as 3 verdades que podemos tirar aqui desse texto, e que, apesar de ser um texto bem diminuto, fala para nós de verdades tão caras e importantes para a nossa vida. Coração humilde, crescimento espiritual, caminhando em meio a tantas lutas e dificuldades, sabendo que precisamos crescer, precisamos maturar. Deus nos chamou para nos desenvolvermos espiritualmente e para corrermos para os seus braços em tempo oportuno, mas também ter uma vida de expectativa em Deus. Em todos os momentos da nossa vida, aprendermos a esperar confiantemente no Senhor. Que esse tempo difícil que estamos passando, você e eu, possamos caminhar passos firmes, buscando nos tornar verdadeiros adoradores, tendo a nossa alma em paz,
sabendo que o Senhor cuida de nós, estamos crescendo dentro da responsabilidade que temos, mas podemos esperar e confiar também em nosso Deus. Que Ele te abençoe. Que Ele abençoe a sua casa, a sua família, abençoe a nossa igreja. Vamos orar, vamos falar um pouquinho mais com o Senhor e depois vamos voltar a palavra ao presbítero Abraão para continuar esse culto nessa tarde. Curve a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é tão importante, ela é vida para a nossa vida. Sem a Tua palavra, Senhor, nós somos cegos guiando cegos. Sem a Tua palavra, nós caímos em abismo, em perdição, em desgraça. Sem a Tua palavra acolhida no nosso coração, nada pode dar certo. Somos desobedientes, desafeiçoados do Senhor. Estaremos vivendo uma vida completamente aquém daquilo que o Senhor planeja para nós. Obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Que essa palavra venha produzir muito fruto no meu coração. Que essa palavra produza fruto no coração daqueles que estão ouvindo essa mensagem. Que o Teu Espírito aplique essa palavra ao coração, à mente, ao corpo, à vida, ao entendimento, que sejamos totalmente envolvidos por essa palavra, que é a palavra de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos humildes. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos verdadeiros adoradores. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer aquietar a nossa alma diante de tantas dificuldades e lutas, diante de tanto pavor, desespero, pessoas que estão tomando decisões, pessoas que estão fazendo coisas, pessoas que estão agindo dentro do lar ou na área do trabalho, pessoas que estão agora, Senhor, desesperançadas, com a alma, Senhor, em efervescência. Nós pedimos a Ti, ó Deus, traz paz a esses corações. Traz paz como Davi podia aquietar a sua alma, como criança desmamada, sabendo que tinha um colo, um refúgio, uma segurança, que são os braços do Senhor. E ele caminhava crescendo, ele caminhava se desenvolvendo, maturando na sua fé, amando a Deus, amando as pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma convicção de esperança em Ti, de expectativa em Ti, dia a dia da nossa existência. Convidamos, ó Deus, a igreja a viver o mesmo. Convidamos a nossa nação, como Davi convidou Israel, convidamos o Brasil a sentir o mesmo acerca do Senhor. Oramos, ó Deus, para que essa nação seja quebrantada nesse momento, pelo poder da Tua palavra e a ação do Teu Espírito, para que essa nação se volte para o Senhor e possa realmente esperar e confiar no Senhor. Oramos, ó Deus, para que haja arrependimento, confissão de pecado no meio da igreja e para fora e para o mundo, que possamos nos arrepender, ó Deus, e nos voltarmos para o Senhor. Rogamos, ó Deus, a Ti, que essa palavra venha produzir muito fruto nos nossos corações. Obrigado, meu Deus. Continue a nos abençoar, a nossa igreja, a Tua igreja sobre a face da terra, os pastores, os presbíteros, os diáconos, o Teu povo espalhado, Senhor, por esse mundo, a nossa igreja. Continue a abençoar os nossos amigos, a nossa família, abençoar os nossos vizinhos, meu Deus, que a Tua mão poderosa seja estendida para nos abençoar nesses dias tão difíceis que estamos passando. Louvamos o Teu nome, Senhor. Continue a conduzir esse culto através da instrumentalidade do Abraão e dos demais irmãos que aqui estão, nesse louvor. Reverendo Jefferson, Giovanni, os irmãos que estão ali na técnica, tomando conta dessa transmissão, evangelista Pedro Felipe. Senhor, sejamos envolvidos pela graça do Senhor, para tudo fazermos de forma que agrada ao Teu coração. Oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Abraão, está com você novamente a palavra.